Confesso a todos vocês que o que eu vi naquela manhã parecia um destes filmes brutais de terror. O galinheiro se encontrava completamente destruído, e por todos os lados que se olhava, havia a cabeça de galinhas espalhadas, muitas penas, sangue e arranhões por todos os fundos de nosso terreno. Eu nunca vou esquecer daquela noite. Nosso vizinho, tão logo nos viu, acabou se ajuntando a nós. E também acabou nos falando que o bicho, tão logo ouviu, se colocou em pé. Em suas palavras, ele confirmou que nunca tinha visto nada igual. A criatura era grande e horrenda, e carregava consigo um cheiro bastante forte de um animal que já se encontrava em plena decomposição. Durante todo o restante daquele dia, eu e minha família ficamos apreensivos. E se aquele ser retornasse durante a noite, o que poderíamos fazer para se proteger de seu ataque? Mas ao contrário de tudo que nós acreditávamos que poderia acontecer, durante aquela noite foi a vez do vizinho receber a visita. E o mesmo acabou acontecendo com o seu galinheiro. Cada dia os rumores e avistamentos vinham ganhando força. E desta forma as notícias vinham se espalhando por todos os cantos do vilarejo. O que se ouvia de todas as pessoas era que tinha um lobisomem no bairro. Com tantos comentários sobre a criatura, ninguém mais ficava até tarde da noite pelas ruas. E assim até o início das aulas, quando algo mais bizarro aconteceu. O novo vizinho, certa manhã, acabou tendo que ser socorrido rapidamente. Algumas pessoas falavam que ele havia levado 3 tiros de espingarda calibre 12. E estava em casa quando a ambulância foi o buscar. Naquele mesmo dia, alguns boatos vinham se espalhando, e o comentário que havia chegado até a nossa família era que durante a noite anterior o dono de um CTG, bastante conhecido na região, havia baleado uma criatura que vinha invadindo as suas terras. Foram 3 tiros certeiros que atingiram o couro do lobisomem. Foi então que a ficha caiu. Bom, após esse dia a fera não havia mais sido vista por ninguém. Já o senhor em questão ficou coxo em uma de suas pernas. A casa dele era a mais sinistra da rua, pois todas as casas eram visíveis os fundos de seus terrenos. Já a casa dele, ele isolou os fundos, fazendo um muro alto nas laterais e na parede da frente. Até onde se sabia sobre a sua vida, ele não tinha filhos, nem ao menos um cachorro, exceto a sua esposa. Somente ele tinha acesso aos fundos do pátio. Muitos diziam que lá havia uma grande jaula, mas que ninguém sabia dizer o que ele criava dentro daquele lugar, que mais parecia um presídio. Os anos foram se passando depois do nosso primeiro encontro com o lobisomem. Então, somente depois que eu completei meus 14 anos, eu acabei ficando frente a frente com a criatura. Naquele mesmo ano em questão, já era inverno. Estávamos nas férias do mês de julho. E eu me lembro com exatidão que eu e mais alguns amigos estávamos jogando bola na rua e também tomando um vinho, coisa de moleque. Foi então que um de meus amigos teve a brilhante ideia de relembrar o caso do lobisomem. E em poucos segundos, todos nós passamos a nos perguntar o que será que havia nos fundos daquela casa. Foi então que decidimos ver se tudo o que diziam era verdade.
Então, durante aquela mesma noite, decidimos nos pendurar no muro, com algumas lanternas para ver se tudo que realmente falavam era verdade. Eu sei que já era quase 1 hora da manhã quando nos reunimos na frente da casa do vizinho. Então percorrimos a extensão de seu muro lateral até chegar aos fundos de sua casa. Também encontramos alguns latões que poderiam nos ajudar a chegar até o alto do muro. No total éramos 7 pessoas. E tão logo todos nós subimos no muro, aquela foi a pior decisão que tomamos. Ao olhar por cima do muro para dentro daquele terreno, avistamos somente um breu que perdurava por todos os cantos. E por mais que forçássemos a nossa vista, não conseguíamos ver um palmo à nossa frente. Foi então que aos poucos começamos a perceber que algo parecia se movimentar em meio à escuridão. E não demorou muito para que percebêssemos que um par de olhos amarelos estivesse nos observando. Seguido disto, ouvimos o que parecia ser o som de dentes se chocando. Ouvir aquele som acabou me levando ao meu passado, e me veio a lembrança de uma madrugada onde todos da minha família acabaram sendo aterrorizados por um famigerado lobisomem. Então, depois de retornar à minha sanidade, acabei pegando a minha lanterna. E para o meu total espanto, tão logo a liguei, projetei a luz na direção dos sons que eu ouvia. Para o terror de todos, aquilo estava nos olhando fixamente. O lobisomem estava preso em uma grande jaula que se encontrava localizada bem ao centro do pátio. Enquanto olhávamos para ele completamente amedrontados, ele nos olhava com um olhar fixado em cada um de nós. Repentinamente ele avançou na jaula e pôs o seu braço para fora, fazendo menção em tentar nos pegar. Lembro-me que neste momento, todos nós fomos tomados pelo medo, e a nossa primeira reação foi sair daquele lugar o mais rápido possível. Corremos para as nossas casas igual o diabo foge da cruz. Então, no dia seguinte, o vizinho em questão estava sentado à varanda de sua casa. E ele estava com uma expressão de raiva em seu rosto. Talvez não sei dizer a vocês se foi sorte ou fatalidade, mas alguns dias depois deste ocorrido, aquele senhor acabou vindo a falecer. E passando alguns meses depois, a viúva derrubou os muros altos da sua casa. Foi quando o pai de nosso amigo viu a jaula e a mediu. Era uma jaula de 2 metros por 1,70 e tinha 3 cadeados industriais. O piso em que a jaula ficava em cima estava todo esburacado, como se a criatura estivesse tentando escapar daquele lugar. Todo este acontecimento ocorreu há mais ou menos uns 30 anos. E por mais que o tempo passe e a idade chegue, as lembranças sempre voltam à tona. Sempre que nos reunimos, lembramos do lobisomem que aterrorizou a nossa rua. Tá aí, família Inécio Couto. Relatinho hiper cabuloso, hein? Também gostaria de estar agradecendo ao amigo André Fernandes por ter cedido e autorizado nosso canal a estar contando esta horrenda passagem vivenciada por ele. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos que seguem este canal. Eu me chamo Luiz Henrique e gostaria de estar compartilhando com todos vocês algo que ocorreu comigo e mais alguns amigos há alguns anos.
por volta de uns 10 anos atrás. Ainda tenho as lembranças que era quaresma. Eu e meus amigos tínhamos o costume de passar boa parte da noite na rua, e para nos aquecermos do frio e do breu da noite, sempre fazíamos fogueiras e ali passávamos boa parte da noite conversando. Para que vocês entendam melhor, eu moro na Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo, e nossa cidade não era tão evoluída igual nos dias de hoje. Ao contrário, boa parte de tudo por aqui era tomada por mato. Pois bem, certa vez, depois de já estarmos todos reunidos, passamos a fazer o que mais gostávamos: contar histórias. Falávamos sobre coisas estranhas que muitos de nós já tinham visto, ou até mesmo vivenciado. O céu durante aquela noite estava sem uma nuvem, e a lua se destacava em um tom amarelado. Entre muitas conversas, havia um de nossos amigos que parecia estar atento a algo que parecia lhe tirar a atenção. Foi então que ele acabou nos falando que havia escutado barulhos estranhos no mato, que ficava bem próximo ao local que estávamos. Ninguém deu atenção a ele, e algum tempo depois acabamos zombando dele. Então, enquanto o horário já vinha se aproximando da meia-noite, novamente constatamos que realmente havia algo andando em meio ao mato. Mediante isso, passou uma coruja voando baixo por nós. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar na tão falada rasga-mortalha. De alguma forma, todos nós tivemos a mesma impressão. Parecia que aquela ave estava tentando nos alertar sobre o perigo que estávamos correndo naquele lugar. Mas mesmo assim acabamos não dando muita atenção e continuamos zoando de tudo, inclusive do semblante que cada um esboçava naquele momento. Foi então que ao longe todos nós acabamos vendo um ser sair do meio do mato. Um cheiro muito forte de carniça passou a tomar conta de todo aquele local. O que vinha caminhando em nossa direção andava como uma pessoa, ou seja, em pé. Mas bastou a sua aproximação para notarmos que aquilo, além de possuir olhos vermelhos, também possuía o semblante de um cachorro. Todos nós ficamos eufóricos. Alguns não conseguiam nem se mexer de medo. Tão logo a criatura se aproximou, também notamos que não se tratava de uma pessoa, mas sim de um lobisomem. A nossa reação na hora não foi correr. A gente começou a jogar pedras na direção daquele ser. Um de nossos amigos tinha por costume carregar um estilingue em seu pescoço. E seus bolsos durante aquela noite estavam cheios de bolinha de gude. Depois de muitas tentativas, ele conseguiu acertar a criatura, que no mesmo momento correu novamente para dentro da mata. Após esse momento, todos corremos, cada um para sua casa. Até hoje a gente comenta sobre isso. Eu ainda moro na mesma casa, e também bem próximo da onde tudo isso aconteceu. Nunca mais soubemos de novos avistamentos desta criatura. Júnior, devido sempre estar acompanhando o seu canal e ouvindo muitos relatos que estão relacionados a esta criatura, acredito que o que vimos durante aquela noite era sim um famigerado lobisomem. Boa noite, Júnior. Eu me chamo Eliabe Oliveira. Confesso a você que esta é a primeira vez que estarei contando sobre esta situação.
e também tendo a chance de ouvir meu relato em um canal desta plataforma. Foram muitos anos guardando este segredo. Quem acabou me ouvindo acabou tirando sarro de tudo que ouviu. Muitas pessoas também acabaram usando meu nome para fazer chacotas. E por fim eu acabei saindo por mentiroso. Espero que muitas das pessoas que o seguem entendam que não estou mentindo sobre este acontecimento. E também que tudo que estarão ouvindo, mesmo depois de muito tempo, ainda perturba minhas noites de sono. Pois bem, vamos lá. Ainda tenho lembranças daquela noite fria do mês de agosto, pois foi neste mês que minha vida mudou para sempre. Eu estava em Baú, uma cidadezinha pacata com cerca de 14.000 habitantes. Esta cidade fica localizada no interior do Paraná, onde o som dos grilos é o que mais se ouve à noite. Lembro-me que durante aquela fatídica noite, o céu estava limpo e a lua parecia iluminar a cidade com um brilho inquietante. Eu tinha viajado para esta cidade para visitar alguns parentes e acabei ficando na casa de uma amiga que tinha uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Lembro-me que tão logo eu cheguei em sua casa, não demorou muito para que a tarde desse lugar a uma noite muito tranquila. Mas conforme as horas foram se passando, lembro-me que uma sensação estranha passou a pairar por todos os cantos daquela casa. O ar parecia gélido e o vento sussurrava em meio às árvores. Algo muito estranho passou a acontecer. Por mais incrível que pareça, todos os cachorros da região pareciam ter combinado de uivarem ao mesmo tempo. Para mim, eu acreditava que aquela situação poderia ser completamente comum naquela região, ainda mais sendo tão próximo a grandes áreas rurais. Então, quando o relógio bateu meia-noite, eu acabei resolvendo dar uma caminhada para espairecer a minha cabeça. Saí pela porta dos fundos da casa e segui por um caminho de chão batido. Este caminho me levaria a um pequeno bosque que ficava aos arredores de toda aquela propriedade. No momento em que eu caminhava, acabei ficando intrigado. Havia algo sinistro na maneira como a lua projetava sombras alongadas e também distorcidas no chão. Enquanto caminhava, percebi que os uivos dos cães também haviam cessados e acabaram sendo substituídos por um silêncio opressivo. Toda aquela atmosfera que se formou ao meu redor me fez sentir como se minhas pernas começassem a tremer. E mesmo sentindo esta sensação estranha, forcei-me a continuar. Foi então que, poucos metros à minha frente, um som bastante agudo cortou o silêncio da noite. Um grito de pavor que parecia rasgar o véu da noite me fez parar abruptamente. A partir de então, uma sensação de frio intenso tomou conta de mim. A sensação que meus instintos me passavam era como se uma presença ameaçadora estivesse se aproximando. E mesmo estando com medo, então decidi voltar. Mesmo refazendo todo aquele caminho rapidamente, eu tinha a plena certeza que eu estava sendo seguido. E isso acabou fazendo acelerar ainda mais os meus passos. Foi quando eu acabei vendo algo que eu nunca mais esqueci. Por entre o breu daquela noite que se projetava em meio às árvores, eu notei os olhos de uma criatura que pareciam brilhar em um tom avermelhado. Meu coração disparou. O ser era uma figura enorme. Também era coberto de pelos que saíam de sua cabeça e encobriam boa parte de seu corpo.
Seus braços eram longos e suas mãos pareciam conter grandes garras afiadas. Tão logo firmei os meus olhos na direção daquela criatura, também consegui notar que sua arcada dentária parecia se projetar para fora de sua boca, deixando exposto seus grandes dentes afiados. Sem sombra de dúvidas, o ser que se encontrava a poucos metros de mim era um lobisomem, e ele estava ali, observando-me com um olhar predatório. Até tentei correr, mas minhas pernas pareciam de chumbo. Não demorou muito para que eu passasse a ouvir o som de passos pesados atrás de mim. E também o esturro daquela criatura que ecoava pela floresta. Seus gritos pareciam me avisar que aquele ser estava cada vez mais próximo de mim. Sem conseguir mais suportar, me lancei em direção à casa, quase tropeçando nas minhas próprias pernas. Quando finalmente adentrei a casa e tranquei a porta, senti como se fosse um alívio temporário me tomando. No entanto, o terror ainda não havia terminado. Durante todo aquele resto de noite, o lobisomem rondou a casa. Eu conseguia ouvir a sua respiração pesada e também o som de garras arranhando a madeira das paredes. A cada som, meu coração parecia bater mais forte e o medo se tornava quase palpável. Pela manhã, quando finalmente o silêncio tomou conta novamente, saí para verificar os danos. O bosque estava em total desordem e muitas marcas profundas haviam sido deixadas nas árvores. Marcas estas que pareciam propositais, somente para me mostrar o que aquilo poderia fazer comigo. Naquela manhã a cidade estava diferente. Os moradores falavam de ataques recentes em áreas vizinhas. E o pânico parecia haver se espalhando em meio à população daquele lugar. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu com aquele ser monstruoso. Apenas sei que desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. E sempre que a lua cheia se coloca alta no céu, as lembranças daquela noite acabam vindo à tona novamente. Um arrepio percorre minha espinha, lembrando-me da noite em que enfrentei o horror em Embaú. Cordiais uivos a todos. Boa noite.